Então, agora gravando, certo? Gravando a nossa aula aí de produção de texto. Bom dia novamente para todos, certo? Até os que estão chegando agora. A Stephanie ainda está conectando. O Matheus e a Luísa chegaram um pouquinho depois, tá bem? Pessoal, eu sei que a Tatiane enviou uma mensagem para alguns de vocês e tem orientações lá nessa mensagem sobre uma atividade extra, só para esses que realmente receberam mensagem da Tatiane, tá bom? Abre amanhã, 12:01, no caso da turma da primeira série, já estará disponível. Não sei se teremos energia elétrica para que vocês acessem, tá bom? Além disso, vou apresentar para vocês agora a nossa proposta de redação. Tem mais um amigo conectando aí. O pessoal está chegando aos poucos, né? Então, aqui no mural da primeira série, vocês já encontram a proposta de redação do dia 20/10, certo? Está anexado aí o documento. Como é um documento do Word, dessa vez ele vai baixar, tá bom? Aí você vai abrir. Desta vez eu não coloquei em PDF. Estou abrindo aí, já vou mostrar a proposta para vocês. Enquanto isso, eu vou tirar o compartilhamento. Então, é o seguinte, a temática que nós vamos discutir nessa proposta que está abrindo aqui na minha tela é leitura, certo? E eu gostaria de saber de vocês o seguinte, vocês leem o quê? Ou primeiro eu devo perguntar se vocês leem? Leio bastante, curto livros de fantasia, aventura e de vez em nunca um romance. Mas você faz leitura desses livros, são livros best-seller, desses que vendem muito? Ou você lê alguma coisa que é mais um clássico, alguma coisa assim? Tanto faz, eu não presto muita atenção para isso. Eu gosto da franquia do Senhor dos Anéis, que sempre tem mais um livro para ler. É um Crônicas de clássico, Nárnia foi um dos meus favoritos. clássico É, também. Harry Potter já li um pouco. E tem outros que é menos conhecidos, que é tipo Crônicas de Olã, Ranger, A Ordem dos Arqueiros. Esses não Entendi. são tão conhecidos, mas são muito bons também. Você gosta Eu desses mundos também. fantásticos, né? Sim. E você, Manuela, diga aí para nós. É mais ou menos a mesma coisa do Matheus. É fantasia, romance, eu gosto de ler poesia também. Entendi. E mais alguém quer dizer aqui o que costuma ler? A iPhone de Giovana faz leituras? Alguma? Ah, você está lendo O Príncipe, Gustavo? Só o Gustavo que está lendo ou é a turma toda? Eu gosto muito do Príncipe. Tem alguns momentos, Gustavo, que eu acho que chega a ser engraçado, sabe? Eu chego a esboçar um sorriso lendo O Príncipe. Tem alguns que vêm com algumas edições que vêm comentadas nas bordas. Eu li mais ou menos na idade de vocês. Eu li O Príncipe, eu estava no primeiro ano da primeira faculdade. Então eu devia ter ali no máximo 17, 18 anos de idade, tá? É uma leitura que eu recomendo, vale a pena ler O Príncipe. O que você tem que perceber ali é a lógica do livro, o que ele pretende ao entregar aquele presente para o príncipe, né? Dando as orientações políticas que ele oferece ali. Pessoal, agora eu gostaria de passar a mais uma. Não, imagina, você vai pegar o ritmo daqui a pouco. Mas nada contra ler 3 vezes O Príncipe. Tem muito tempo que eu fiz minha última leitura da obra. Talvez fosse a hora de eu ler novamente. Pessoal, além disso, o que eu queria perguntar para vocês? Por que vocês acham que as pessoas leem cada vez menos?
que vocês acreditam que aconteça? Eu acho que ultimamente as pessoas assim, elas têm uma vida muito corrida, né? Porque assim, é trabalho, colégio, ou tem que fazer alguma outra coisa pessoal, ou até mesmo as pessoas param de ler porque às vezes elas estão muito focadas em redes sociais ou algo assim. As redes sociais ocupam um tempo razoável, né? Vocês usam aqueles contadores de tempo no celular? Quanto tempo você ficou, por exemplo, no Instagram ou em alguma outra rede social? Eu descobri pelo Instagram, tem lá a função, né? Que o meu tempo médio no Instagram é de 1 hora e pouco por dia. Eu fico em torno de 1 hora e 20 por dia com o Instagram aberto. E aos domingos é 0. Eu não uso o Instagram no domingo. Eu vi lá no gráfico, eu nem tinha me dado conta. A Stephanie acha que é preguiça também, certo? Mas alguém tem alguma opinião do porquê a leitura tem se tornado um hábito cada vez mais raro entre as pessoas? Assim, eu acho que a leitura é uma coisa que, independente do que a gente for ler, a gente vai ter que usar um pouco da cabeça para tentar analisar e entender aquilo. E acaba que hoje tem muita coisa que gasta menos da nossa cabeça e as pessoas preferem escolher isso do que ler. Então acaba que elas procrastinam e param de ler. Como Você mexer acha no que é celular e ver TV. O que você está falando é que há um certo comodismo do que é mais confortável? Sim, de certa forma é isso. Porque se eu for perguntar, claro que tem pessoas que gostam de ler livros que não pedem para elas lerem, tipo, fora da escola. Uhum. Mas se for perguntar para a maioria, elas preferem, tipo, ficar no celular e tudo mais do que pegar algum livro e começar a ler ele por própria vontade. Certo. A Luísa colocou aqui no chat falta de estímulo para muitos. Mais alguém tem uma opinião sobre esse fato da redução do hábito de leitura entre as pessoas? Observem assim, enquanto vocês pensam um pouquinho. Alguns clássicos da literatura que vocês leem nas aulas de literatura, pelo menos os trechos, eu acredito, eles são de um período muito diferente do que nós vivemos. Em especial aqueles clássicos do romantismo, sabem? Então, Senhora, A Moreninha, O Guarani, são obras muito longas, grandes, com descrições extensas, uma narrativa lenta, né? Por quê? O público dessas obras na época eram as senhoras, certo? Da elite brasileira, que eram alfabetizadas, não trabalhavam, também não cuidavam das próprias casas, porque tinham as funcionárias da casa, as escravas e assim por diante, cuidando dos afazeres domésticos. Elas comandavam a casa de alguma forma, mas não estavam lá realmente lavando a roupa, fazendo a comida e a manutenção da casa. Então, essas senhoras tinham razoável tempo livre para uma atividade como a leitura de textos mais longos. Outra coisa, se você quiser anotar para depois discutir na sua redação, o que acontece é o seguinte, e tem muito a ver com o que o Gustavo disse agora há pouco. A leitura é um ato contemplativo. Então, ler um livro, vou até pegar um aqui na minha mão. Esse aqui até recomendo, viu, Gustavo? Quando você terminar aí O Príncipe, é do Byung-Chul Han. Não sei se a pronúncia é assim, porque ele é coreano. Este aqui você vai encontrar baratinho, uns R$ 10. Sociedade do Cansaço. Excelente para pensar a sociedade contemporânea, para refletir sobre ela. Então fica aí a dica. Então é o seguinte, a leitura de um livro, seja em formato digital, seja no papel, é um ato contemplativo, ou seja,
eu paro e dedico a minha atenção àquele texto, exclusivamente a ele, para que eu possa compreender o conteúdo e o que ali está sendo estruturado como mensagem, realizar as minhas interpretações, compreender realmente aquilo que eu faço a leitura. E atualmente as pessoas não estão mais habituadas a hábitos contemplativos, a não ser algumas que realmente inserem esses hábitos na sua prática de vida, como meditação, fazer uma oração, a leitura e assim por diante. Então, pelo que as pessoas procuram? Realizar múltiplas tarefas. Então, eu assisto a TV e observo o meu celular ao mesmo tempo e navego numa rede social, ou eu ouço música e digito e faço uma atividade no computador, ou até mesmo na própria tela do celular, e assim vai seguindo. Além de serem atividades simultâneas, são atividades que não estão exigindo a sua dedicação exclusiva e a sua atenção naquele momento. E observem ainda que tem se tornado tão comum o seguinte: alguém publica a divulgação de um produto numa rede social. Logo abaixo explica como é o preço, como é o pagamento, alguma coisa do tipo. Logo nos primeiros comentários aparece alguém e pergunta: quanto custa? Né? E o preço está ali acima. Ou algo assim: só temos o produto nas cores verde, azul e preta. A pessoa vem logo abaixo e pergunta: tem vermelho? Está escrito quais cores estão disponíveis. E a pessoa não faz essa leitura. Então, nós estamos com um olhar muito superficial. Então, nós vemos tudo ao mesmo tempo, de pouquinho, na superficialidade, e não buscamos as informações que estão um pouquinho abaixo ali no texto. Quanto mais realmente interpretar a mensagem que ali está. Por isso, se torna cada vez mais difícil encontrar alguém que tenha lido uma obra por completo, que tenha compreendido aquela leitura. Eu ainda vou dar mais uma informação, fazer mais um comentário. Vocês podem até pesquisar sobre isso na internet. Não é exatamente sobre leitura, mas sobre música. Tem uma pergunta que circula em vários textos por aí, que é o seguinte: as músicas estão ficando mais curtas ou é a nossa paciência que se tornou mais curta? E observem que, caso vocês busquem músicas, peguem aí um aplicativo de streaming, como o Spotify ou qualquer outro, busquem músicas de 30 anos atrás. Elas eram mais longas, várias delas tinham 5, 6 minutos. Hoje, quando uma música começa a ultrapassar 3 minutos, já é algo incomum. Então, as músicas se tornaram também mais curtas, rápidas, combatidas, com outra velocidade, a outra forma de fazer música. São essas que fazem mais sucesso e ganham lá as paradas da Billboard, por exemplo. Então, observem assim: são letras e músicas que e 3 minutos repetindo o refrão, com certeza, Gustavo. E então não estou falando que é ruim ou que é bom, nós estamos constatando um fato. E aí vem essa discussão, né? Como se fosse o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O que vem primeiro, a música mais curta e nós nos habituamos a ela, ou a nossa falta de paciência e tempo para sentar e ouvir uma música mais longa, certo? E fez com que a indústria mudasse o tempo de duração das músicas que ouvimos, certo? Então, a cada nova temporada saem mais músicas, mais curtas e com uma batida ritmada, e assim a gente segue a vida. Então, observem que a questão do hábito da leitura na sociedade contemporânea vai além da leitura propriamente dita. Vai alcançar os nossos hábitos cotidianos de lazer, de produtos culturais, intelectuais e científicos. Por quê? Os nossos hábitos se tornaram mais em função do que é ágil, rápido e superficial. De repente, eu tenho informações de várias coisas ao mesmo tempo, mas não sei sobre nenhuma delas com profundidade. E isso é grave, né? É grave porque
impede que possamos estruturar uma defesa de um ponto de vista, uma discussão com maior propriedade. Aqui eu trouxe para vocês, então, este tema, desafios para a prática da leitura no Brasil. No Brasil, então, vem alguns aspectos mais específicos, questões sociais e culturais próprias do nosso país. Essa temática, ela surge com a intenção que foi demonstrada pelo atual ministro do governo federal, o Paulo Guedes, que desejava uma maior taxação, a volta da taxação de livros no país, certo? O que encareceria de alguma maneira e se tornou uma polêmica razoável. Imposto sobre livros causa apreensão. Setor livreiro se mobiliza contra a proposta do governo federal para que a isenção de tributos seja cancelada. O leitor que prepare o bolso. Se depender da proposta de reforma tributária feita pelo Ministério da Economia, o livro vai ficar mais caro no Brasil. Entregue no fim de julho à Câmara dos Deputados, o projeto de lei prevê a substituição de COFINS e PIS pela contribuição sobre bens e serviços. Atualmente, isentos da cobrança dos impostos, os volumes passariam a pagar uma alíquota de 12%. O fim do benefício, segundo a avaliação do setor, deverá aumentar o preço do livro em 20%, já que incidiria em cascata, atingindo do fabricante do papel ao livreiro. O valor seria repassado integralmente ao consumidor final. Então, como eu disse a vocês, a discussão da leitura durante este ano se tornou maior a partir dessa proposta do governo. A tributação vai se somar a uma sequência de dificuldades que o setor enfrenta. Entre 2007 e 2017, houve uma queda de 29% nos pontos de venda de livros no Brasil, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. Aí eu até coloco assim para vocês. As grandes editoras no Brasil estão em uma crise profunda, certo? Várias delas com pedidos de falência. Se vocês observarem, as grandes redes de livraria no país foram fechando, inclusive a FENAC, né, que era uma rede francesa, aqui em Goiás tinha no Flamboyant, ali em Goiânia, foi encerrada. E olha que era uma loja que também vendia eletrônicos, jogos, mas uma boa parte das vendas era focada em livros, certo? Então, fechou. Saraiva está aí numa crise terrível. Livraria Cultura também, que é um dos símbolos do setor de venda de livros no Brasil. Então, observem que a coisa vai num caminho muito preocupante. Aqui vem uma discussão do preço dos livros, certo? Olhem até um exemplo aqui que eu achei interessante. O livro teve uma redução média de 35% no seu preço e vem sendo corrigido apenas pela inflação, afirma Marcos da Veiga Pereira. Ele cita como exemplo um dos sucessos da Sextante, O Código da Vinci, de Dan Brown. Em 2004, quando lançamos, o preço era R$ 39,90. Se trouxer só pela inflação, até 2020, esse valor chegaria próximo a R$ 100. Mas ele é vendido com preço de capa de R$ 54,90. Esse foi o quão mais acessível o livro ficou desde então. Então, se fosse para atualizar, o valor seria de R$ 100, mas o livro custa atualmente R$ 54,90, certo? E nós achamos essas feiras aí em shoppings, né, com livros a partir de R$ 10. Tirinha. Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos, consulte seu bibliotecário, né? E aí vem de novo a questão da leitura, do livro, do acesso à biblioteca. Texto 3. 44% da população não pratica hábito de leitura. Aqui ficou repetido, né? Deletar esse pedacinho. A prática de leitura ainda não está totalmente presente entre os brasileiros. Uma prova disso são os dados da pesquisa Retratos da Leitura do Instituto ProLivro. De acordo com o levantamento, 44% da população não lê.
e 30% nunca comprou um livro. A média de obras lidas por pessoa ao ano é de 4,96. Desse total, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em partes. O desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, prova feita em 70 países com estudante entre 15 e 16 anos, também é desanimador. O resultado da última avaliação mostrou que 51% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em leitura, que é considerado o patamar básico. Então, a pessoa mal é capaz de extrair informações do texto lido. Porque parte da população ainda não tem o hábito de ler. O hábito de leitura se dá em casa, por meio dos pais ou responsáveis e, em segundo lugar, o professor. Acredito que foi a Luísa que falou aí da falta de incentivo. Existe mais de um dado que vai reforçar a minha resposta. Cerca de 30% dos nossos professores também se declaram não leitores. Nós temos famílias e educadores que leem pouco, uma média de 4,96 livros lidos por pessoa ao ano, que está muito abaixo do ideal para um país como o nosso. Aqui vem uma discussão sobre o benefício da leitura, né? E o quão importante essa leitura seria, certo? Para nós, como indivíduos e como sociedade, até como uma forma que eles apontam de combate ao problema das fake news. Porque a pessoa que lê, que busca várias fontes de energia, de energia não, é porque eu li o comentário do André ali embaixo. Várias fontes de informação, acabará por indicar com mais clareza o que é uma notícia falsa e o que é uma notícia, uma informação real. André, o tema é o hábito de leitura no Brasil, tá? E a proposta está disponível no mural da nossa turma lá na Iônica. Então, caso mais alguém tenha caído, é esse o caminho aqui da nossa conversa hoje, certinho? Pessoal, observaram aí a questão do preço e tudo mais. Eu acredito que hoje o preço ainda seja um problema, mas não um problema tão determinante. Caso vocês pesquisem também sobre o mercado editorial, em comparação inclusive com os Estados Unidos, as grandes livrarias, e primeiro lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Pequenas livrarias e pequenas editoras fecharam, faliram, com o surgimento de grandes empresas vendendo livros em larga escala pela internet ou em lojas físicas. Então, primeiro, o que ocorreu foi isso. Até que a Amazon acabou ocupando boa parte do espaço, tanto com livros físicos e livros em formato digital. Logo na sequência, veio o fechamento das grandes redes de livrarias, que deixaram de existir aí quase que exclusivamente devido à atuação de empresas como a Amazon e ao hábito de compra dessas grandes empresas online e o hábito também de leitura em formato digital com suportes como o Kindle. E aí, esse mercado foi reduzindo. Aqui no Brasil, um símbolo disso foi o fechamento de uma editora que era muito querida, Cossack Naif. Eu tenho até algumas obras aqui na minha prateleira. Elas estão ali em cima, ó, ao lado ali de Game of Thrones, que eu tenho 2 coleções. E mais abaixo aqui eu tenho algumas obras sobre C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia. Senhor dos Anéis está mais aqui nessa prateleira de baixo. Então tenho muito em comum também com o Matheus e a Manuela, tá? E ali mais acima, aqui para cima dos Minions, vocês encontram essas obras da Cossack Naif. Eram obras de luxo com um preço razoável, mas o mercado foi eliminando essas editoras. Quando a Cossack Naif fechou no Brasil, foi assim uma comoção e eles liquidaram todo o estoque da editora. Foi até assim que eu pude comprar algumas edições que eram mais caras. Posso até mostrar para vocês depois. Então, o seguinte, esse movimento de fechamento de livrarias e de editoras, ele não é exclusivamente brasileiro. Porém, o hábito de leitura, ou o hábito de pouca leitura,
ele é típico nosso e de algumas outras populações no mundo. E há regiões em que a leitura se tornou cada vez maior e mais frequente. Eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Não sei se vocês já se deram conta disso. Na Iônica, vocês têm acesso ao nosso livro de redação. E o nosso livro de redação tem um volume chamado Infográficos. Alguém já olhou esse volume no formato digital ou de papel? Não. Ninguém? Não. Ó, a Manuela falou que já, tá? Então, é o seguinte, tem alguns infográficos que são interessantes, e eu separei um que eu acho que tem a ver um pouco com essa questão da leitura, não é sobre leitura, tá? Lá, então, no nosso volume, tem Da Pedra à Internet, um infográfico que fala da evolução da pedra até o advento da internet, o que é muito bacana e que tem uma conexão grande com o tema dessa semana. Eu vou dividir aqui o infográfico ao meio na tela, para que ele fique maior um pouco. O desenvolvimento da comunicação começou devagar, né? Vou ler aqui um trechinho com vocês. A humanidade demorou para evoluir em suas formas de comunicação. Antes de inventar a escrita, passamos milhares de anos usando basicamente gestos e grunhidos. Até a fala custou aparecer. Quando ela começou a ser desenvolvida, as pinturas rupestres já existiam. Em compensação, depois disso, tudo se acelerou. Na base da conversa, começamos a trocar conhecimentos, principalmente de caráter mitológico e religioso. A escrita não demorou a surgir, como uma forma de registro do sonoro. No século 8 a.C., os poemas gregos Ilíada e Odisseia foram escritos a partir de relatos orais. Da linguagem escrita em diante, começamos a aplicar a tecnologia à comunicação. Nas últimas décadas, chegamos ao ponto em que um único emissor transmite sua mensagem para milhões de pessoas. É o caso do rádio e da televisão. Temos à disposição telefones fixos, celulares e internet. E o futuro promete. Então vejam aqui desenhos livres, primeiras letras, telégrafo de fogo, seria o sinal de fumaça, né? Os pombos, correios. E aí ele vai seguindo. Cartas a galope, livros em série. Eu acho que é algo que pode aparecer aí como referência histórica na sua escrita, né? A criação da imprensa por Gutenberg, que permitiu o barateamento das obras, né? Que antes eram todas reproduzidas à mão. Depois, o telégrafo, em 1837, as ondas sonoras e o telefone, aqui já no século XIX, imagens a partir da televisão, depois a questão da possibilidade dos satélites. Em 1994 é liberada a circulação da internet no mundo, né? E o infográfico continua em outras etapas aí do seu livro. Então, este infográfico do seu material didático, acho que vale a pena você abri-lo, traz uma série de referências históricas que podem sim contribuir para a escrita do seu texto dessa semana, tá? Sobre o hábito de leitura. E aí você pode discutir, inclusive, que em um país em que a diferença social é muito grande, quando o hábito de leitura estava vinculado ao papel, já havia um certo grau de dificuldade para lidar com isso, o acesso à leitura. E com os livros migrando para suporte eletrônico, talvez o acesso à leitura continue uma dificuldade, porque são poucos que têm o aparelho de celular, ou um notebook, ou um leitor digital, e isso torna novamente o acesso à leitura uma dificuldade para certas camadas da sociedade brasileira. Me deem só um segundo.
continuando aqui a nossa conversa, antes de encerrarmos a aula, está caminhando para o finalzinho aí. Como 2 de vocês falaram que gostam de As Crônicas de Nárnia, certo? Eu sugiro essa leitura aqui para vocês, tá? Então, nessa aula sobre leitura, a biografia do C.S. Lewis. Afastar um pouquinho. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Só um momento. Pronto. Agora vocês verão sem que a capa fique espelhada, certo? Então, aqui a biografia do Lewis vale muito a pena, tá? E tem uns trechos que são interessantíssimos. A ida dele à guerra. E quando eu falava para vocês do fechamento das editoras, da Cossack Naif e tudo mais, por exemplo, essa edição aqui eu não tive coragem de abrir, porque eu tenho esse livro numa versão mais barata de bolso. É uma edição de luxo de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Os 2 volumes, volume 1, volume 2, são mais de 2.000 páginas, tá? E são coisas que estão sumindo das prateleiras justamente pela construção de novos hábitos. Então, eu assisto uma série, mas eu não leio o livro. Eu assisto ao filme e assim por diante. Lembrando que também há algo que pode entrar aí na discussão de vocês, que é o surgimento dos audiobooks, né? Ou de aplicativos que fazem a leitura do livro para que a pessoa possa ouvir o livro fazendo outra coisa. E vejam o início lá da minha conversa com vocês, em que eu disse que isso é uma demanda, né? As pessoas querem fazer múltiplas atividades, tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou ouvir o livro que me exige menos atenção. Pessoal, tá aí o tema dessa semana. Eu espero que vocês consigam produzir um texto bacana discutindo a leitura no Brasil, tá bom? Então, até a nossa aula de quinta-feira, que vai ser a nossa aula de gramática, às 10 da manhã. Um abraço para vocês, até mais!